pensamento. Eu quero que vocês fiquem de pé, porque a nossa luta não é contra, seres humanos, mas é contra o diabo. E é o diabo que quer que nós andemos nos nossos próprios pensamentos. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu estou aqui por sua causa. Jesus, eu decidi entregar minha vida para ti. E eu não quero nada com o diabo. E hoje eu estou aprendendo que o campo de batalha é a minha mente. E que eu, muitas vezes, concordo com esse segundo pensamento, por não conhecer, por não saber lidar com a carne e com o diabo. Jesus, mas eu quero, a partir de agora, abrir a minha mente, para que o Senhor possa entrar, abrir o meu coração, para que o Senhor possa morar. Jesus, eu quero receber o teu Espírito, para com ele andar, e fazer a sua vontade. Diabo, eu renuncio toda a sua obra, obra de macumbaria, de feitiçaria, despacho, trabalho feito, de qualquer espécie, eu anulo e cancelo, no nome de Jesus, porque Jesus é o meu Senhor, e sobre ti, Ele domina com toda a autoridade e todo o poder, com legalidade, porque Ele deu a vida por mim, e ressuscitou no terceiro dia, te colocando debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, porque nós podemos escolher ser tua igreja, podemos escolher, Pai querido, ir morar no céu contigo. Eu quero, Pai querido, te pedir, Deus, que o Senhor nos revele o homem espiritual que há dentro de nós, Pai, para que nós possamos, Deus, nos doutrinar, Pai querido, de acordo com a tua salvação, em nome de Jesus, Pai. Amém? Diga comigo assim: eu vou ser doutrinado, não por homens, não por escola, não por argumentos humanos. Eu vou ser doutrinado pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, Pai. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Pode se sentar agora, querido. Aleluia. Então vamos ler, para nós. A primeira coisa que você tem que saber é que a salvação, ela é pela graça mesmo, É pela graça. Diga comigo, graça. Faz assim com o dedo, graça. Diga assim, homem. Fala, o homem é pecador, não pode salvar a si mesmo. Volta nesse dedo, fala, por isso que é de graça. Então, olha bem, a salvação é um presente de Deus. Eu não posso pagar uma coisa que é presente, porque se eu pagar, eu estou ofendendo quem me presenteou. E a Bíblia diz que a salvação do homem é tão cara que o recurso de qualquer um acabaria antes que começasse a ter condições de pagar. Então, a primeira coisa que você tem que saber, você nunca pode querer obedecer a Deus para ser salvo. Mas você obedece a Deus porque é salvo. Se eu não obedeço a Deus é porque eu não sou salvo. Mas eu obedeço a Deus porque eu sou salvo. Eu não posso obedecer a Deus para ser salvo. Eu obedeço a Deus porque sou salvo.
E se eu não obedecer a Deus, eu não sou salvo. Agora você tem que entender que muitas vezes você está sendo ministrado na mesma coisa, você tem que saber que há áreas na tua vida que você está top. E há áreas na tua vida que você está mal. E depois você vai compreender então que Deus, a salvação é pela graça, o homem é pecador, mas Deus é misericordioso. Deus te ama. Então, às vezes a pessoa falou assim para o outro, falou assim, mas eu não consigo confiar que Deus me ama. Que amor de Deus esse, que Deus que ama assim. Aí ele falou assim, o outro falou assim, mas e aquela morte na cruz? Se aquilo não for amor, o que vai ser? Tudo que Jesus sofreu, se não for amor, o que é amor então? Né? O amor, querido, que Deus demonstrou para nós, é o mesmo amor, né, que um pai faria para o teu filho. Se tivesse numa situação, entre você morrer e teu filho, quem que ia para o beleléu? Hein, Edson? Você. Então Deus te ama tanto, que não é Ele próprio morreu, Ele deu o único filho dele. Então quer dizer que o amor de Deus, ele é incomparável ao nosso. Pegaram? Deus deu o único filho dele para morrer por nós. Então, esquece esse negócio que Deus não te ama. Deus te ama de um amor que é imensurável. Só que esse mesmo Deus, ele é, diga comigo, justo. Então, por causa da justiça dele, ele jamais pode deixar de castigar o pecado. Isso é muito importante para você saber, para continuar na fé. Para continuar andando com Deus, você precisa saber que Deus é justo, não pode deixar de castigar o pecado. Então, depois que você está convertido, você acha que se você fizer as coisas de qualquer jeito, você não vai ser castigado? Você acha que se você fizer as coisas de qualquer jeito, Deus não vai pegar e te sentenciar com alguma coisa? Agora, aprenda uma coisa, isso não é salvação. Salvação, nós somos salvos pela nossa fé. Nós podemos ter um comportamento diante de Deus que nada rouba a nossa salvação e ter uma vida totalmente desgraçada, sofrida e humilhada aqui na terra por causa de desobediência. Qual que é o princípio da vida eterna, de ter salvação? Vamos, gente. Crer somente em Jesus. E qual que é o princípio da prosperidade? É crer em Jesus, né? Que Jesus é a tua prosperidade, mas fazer o que Ele manda. Quando Jesus está mandando, preste bem atenção, quando Jesus está falando assim, trazei todos os dízimos, deveis fazer essas coisas, dar-se-vos-á. Quando Jesus está falando isso, o que Ele está ensinando? Ele está ensinando um princípio que você vai abrir a chave da bênção de Deus para a sua prosperidade. Só que você pega e obedece isso, mas daí ele fala assim, esforça-te, trabalha, né, faz isso, me obedece, me busque todo dia, mas você não busca. Vamos dar um exemplo. Eu sento na minha mesa lá, e eu falo para o Senhor, Senhor, o que é que o povo vai comprar o mês que vem? Porque eu não posso comprar o mês que vem eu não posso comprar o mês que vem o que o povo vai comprar o mês que vem, senão eu vou perder muita venda. Pegaram, gente? Então, a prosperidade depende de todo dia. Agora, o que acontece com as pessoas? As pessoas, elas pegam, ferem um princípio que Jesus falou, o pão nosso de cada dia. E o que é o pão lá? O pão é comida? Não, o pão é a palavra nossa de cada dia. Lógico que ali está incluindo, abrangendo todos os aspectos, mas Jesus falou, eu sou o pão da vida, eu sou o verbo de Deus, eu sou o alfa e ômega. Então todo dia eu tenho que cumprir princípios de prosperidade. Eu levanto cedo, eu oro, eu vou trabalhar.
Eu não vou no meu trabalho para mim ganhar dinheiro, eu vou lá para mim me preparar para o que Deus tem para a minha vida. E ainda ganho uns troquinhos para mim me manter. Então, eu começo a pensar assim, eu estou plantando. Quando você está trabalhando, você tem que saber que a lei da riqueza é plantar. Todo dia eu tenho que plantar semente no meu cliente, no meu patrão, nas oportunidades que me aparecem. Eu vou plantando, porque só prospera quem planta. E isso é um princípio de aprendizado. E como que eu vou fazer isso? Né? É bem simples. Eu vou começar a temer a Deus e falar assim, espera aí, em tudo Deus não pode deixar de punir o pecado. E o que é pecado? Pecado é se distanciar de Deus, então eu vou buscar a Deus. Então, lembra que eu falei para você do pensamento? Então, o pensamento que você vai pensando, ele vai te dar caminhos. E o homem tem o ego, né? O ego começa a controlar ele. Ele começa a pegar caminho. E você sabe o que é o ego, porque o ego, né, o homem interior, a natureza humana, ela começa, ela tem alguns aspectos. Ela não gosta de insegurança, ela quer liberdade. Qual que é o problema de pessoas respeitar a autoridade? É que ele não quer estar preso a alguém, ele quer estar livre, liberdade. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Jesus te chamou você para ser livre, porque você precisa ter uma decisão na vida de escolher Ele. São as suas escolhas que vai te conduzir à vida ou à morte. Então Ele te deixa livre para isso. Mas uma coisa que você tem que saber, cristão não é livre. Não é livre. Ele é preso em Deus, seu Pai. Ele é preso nos pensamentos do seu pai. Ele é uma pessoa totalmente submissa à autoridade do seu pai. E ele nunca vai ter segurança, porque o pai dele se renova a cada manhã. Deus vai te dar os pensamentos dele todos os dias, se você o buscar. O homem que quer andar no seu entendimento é a pessoa que quer aprender. Não estou falando que não tem que aprender. Tem que aprender. Tem que encher a cachola de coisas certas, boas. Mas as pessoas muitas vezes buscam a transformação e o problema para poder se livrar, para poder ficar livre, para poder ficar confiante, para se sentir segura, para poder fazer o seu sucesso, para poder resolver os seus traumas, as suas feridas. Ele quer aprender por causa disso. Tanto é que tem gente que não cansa de fazer faculdade, especialização, tudo por quê? Porque o que move ela é uma insegurança. Ela quer sentir segurança e liberdade. Tanto é que na igreja, né, o que mais tem é quando as pessoas começam a crescer, elas já começam a se achar melhor do que o pastor, do que a liderança. Aí já começa a não concordar, começa a não sei o quê, e muitos, pica mula. E olha o que a Bíblia diz, muito cuidado com o que você pensa. Então vamos pensar assim, olha bem, a salvação é pela graça. Então quando você começa a pensar assim, poxa, eu tenho que fazer assim, porque senão eu vou para o inferno, tal, o que você tem que fazer com esse pensamento? Esse é um pensamento religioso, veio lá do velho homem. Pegaram? Quando eu fui para a igreja metodista, e eu comecei a conhecer Jesus, antes eu achava, o cara perguntava assim, você vai para o céu ou para o inferno? Claro que eu vou para o céu. Como é que você prova isso? Eu não matei, eu não roubei, eu sou honesto. Tudo bem que eu bebo um pouco, né? Dou uma festada, eu falo assim, mas Deus não vai deixar eu ir para o inferno. Então eu baseava que eu não ia para o inferno por causa das obras, por causa da maneira que eu vivia. Eu ia na missa, né? Todo domingo eu ia na missa, tinha
domingo que eu queria ficar mais livre para me beber um pouco à tarde, né? Então eu ia na missa de manhã. E eu saía da missa, o que o católico faz quando ele vai na missa da manhã? Sai da missa, o que ele faz? Depois que ele chega em casa ou que ele vai num boteco, o que ele faz? Já fiz a minha obrigação. Tranquilinho, sonhando com o céu, né? Mas depois eu descobri que eu estava indo para o inferno. E tem muita gente, né, que ele pegou o caminho do inferno e ele está baseando que ele está num bom caminho por causa das obras. Então, esse tipo de pensamento nós temos que eliminar da nossa mente. Por isso que eu tenho que conhecer a graça salvadora de Deus. Segunda coisa, eu tenho que saber, querido, que eu sou uma pessoa que precisou de um Salvador. E que a minha natureza, ela tem que ser transformada. A Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passou, eis que tudo se fez novo. Então entra uma coisa aqui, se eu ficar só na graça, entende? Ficar só na graça, eu vou sempre pensar, não tem problema fazer coisa errada, porque eu sou salvo pela graça. Não tem problema eu não me esforçar, porque eu sou salvo pela graça. Não tem problema eu não ficar firme na igreja, porque eu sou salvo pela graça. E isso é um pensamento que roda uma linha de religiosidade. Tem uma religiosidade, linha aí que muitos estão perdidos nela, que eles confiam que são salvos pela obra. Outros, né, nem obra precisa, porque confia na graça. Sim, nós somos salvos pela graça, mas, preste bem atenção, aonde fica aquele ensino que Jesus falou assim, muitos naquele dia me dirão, mas Senhor, no teu nome eu fiz milagre, eu pregava no teu nome, evangelizava, Senhor, ganhava alma para ti. E Jesus falou assim, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Por quê? Se eu aceitar Jesus, eu vou me transformar em filho de Deus, eu vou me transformar em uma nova criatura. Agora, olha bem, eu tomei o que é nascer de novo? Diga comigo, é um posicionamento, fala aí. Aonde que está esse posicionamento na fé? Põe a mão lá, filha. Esse posicionamento está no quinto princípio que você precisa aprender, que é a fé. Então, aonde está o meu posicionamento de ser nova criatura? Ó, eu decido de agora em diante ser filho de Deus. Então, agora, eu vou ter o meu comportamento de filho de Deus. Então, eu vou conhecer Jesus, eu vou estudar a palavra, eu vou ter uma vida de oração, eu vou frequentar uma igreja, eu vou entrar num projeto de Deus. Eu vou fazer as coisas que o diabo, o mundo faz, só que agora eu vou descobrir o que é que Deus quer que eu faça. Por quê? Porque uma das orações do Pai Nosso é assim, o Pai, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é aí no céu. E venha a nós o teu reino. Então, olha bem, o reino de Deus, ele vem em nós. Reino. A palavra reino significa recurso. Então, por isso que tem o recurso de Deus. Recurso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é recurso para nós. Para quê? Para nós implantarmos o reino de Deus. Então, olha bem, o reino de Deus, ele também é leis. Por exemplo, a lei do homem é vingança, olho por olho, dente por dente. E a lei de Jesus é o quê? Amai os vossos inimigos. Se alguém te der uma tapa, você vira o face e dá outra. Pastor, por que isso? Não é injusto o que Deus está fazendo? Querido, isso é porque nós temos que estar morto para o mundo e vivo para
Deus. O único interesse que nós temos nesse mundo aqui é ganhar almas para morar com Deus no céu. É o único interesse. Porque a hora que acabar a nossa vida, vai ser decidido se eu vou para o céu ou para o inferno. Então, você quer que teu filho... Deixa eu perguntar para os visitantes aqui. Você tem filho? Tem. Quantos? 4. Glória a Deus, hein? Também tem 4, tá? A senhora quer que o seu filho vá para o inferno? Você quer? Não. Eu também não quero que os meus vá para o inferno. Então, e olha bem, e a única coisa que Deus quer é que ninguém vá para o inferno. Entende? Então, olha bem, pensando nisso, você vai começar a entender o que é o reino de Deus. E quem vai para o inferno? Quem joga o jogo do diabo. Diga comigo, jogo do diabo. Se eu te perguntar para você, o amor é jogo de Deus ou do diabo? Vamos, gente? O perdão é de Deus ou do diabo? Tá. Agora, e o ciúme? A inveja? Problema com pessoas? Falta de perdão? Mágoa? Andar pelo ego? Então, você não precisa nem ser do diabo, basta você cair no jogo do diabo. E aí o que acontece? Jesus fala assim: vem para mim e aprendei de mim, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. E aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Então, nós temos que entender que a salvação é pela graça, que o homem é pecador, agora que Deus é amor, misericordioso, mas Ele é justo, Ele não pode deixar de punir o pecado. Mas só que esse Deus, ele é um Deus tão tremendo, querido, que os caras que buscavam Ele falavam assim: Senhor, qual que era a crise de homens que igual Davi, Abraão, os adoradores de Deus do passado, aqueles homens que foram reis, qual que era a crise deles? Eles estavam bem, eles tinham chamado, eles eram ungidos, eles eram salvos, eles eram apaixonados por Jesus. Mas Deus conhecia o pensamento dele. Deus conhecia, querido, o que movia eles. E os espertos sabiam disso, o rei Davi sabia disso. Por que eu gosto do rei Davi? O rei Davi falava assim para Deus: Deus, eu sei que o meu problema não é falta de fé e nem falta de atitude. O meu problema é que eu, às vezes, acreditei muito na tua graça e deixei os meus pensamentos me dominar e caí em adultério, caí em alguns erros. Pagou caro. Quando nós olhamos no Novo Testamento, você vai ser tentado a não estudar a Bíblia, ou estudar a Bíblia e não ver o que você não quer. Você vai tentar ver o que você não quer. Quem não gosta de ser repreendido é porque ele tem a parte do ego dele, está assim, dominando ele. A pessoa que tem o ego dominando muito ele, se você repreender ele, ele não gosta. E muitas vezes o ego, ele te dirige, querido. Esse ego é esse segundo pensamento que Deus conhece. Ele dirige a tua vida. Jesus, ele falou assim: o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai. Ele falou assim: porque é do coração do homem que procede a inveja, o ciúme, a competição, o adultério, a maldade, tudo vem do coração do homem. Esse do coração do homem é aquilo da onde brota essa segunda voz, que nós vemos que a pessoa que ultrapassou ela começa a conversar consigo mesmo. Diversas vezes eu estou conversando com meus pensamentos.
fala assim, eu sei agora quem eu tenho que converter. Você tem que converter esse cara que está dentro de você, querido, que não é você. Fala, pastor, tem um cara dentro de mim que não é eu? É. Tem o homem decaído dentro de você. E agora quando Jesus entra na tua vida, querido, você vai receber o homem glorioso, né? Você vai ter a segunda natureza agora, a natureza eterna, a natureza de Deus. E Jesus falou assim, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E olha como é que é a graça, né? A graça é assim, ó, você perde a graça justamente porque você não é humilde. Porque você fica querendo andar pelo ego, porque você quer ser... Todo sintoma, querido, quando a gente eu fico me policiando, mas olha bem, mas quando a gente é vaidoso, a gente gosta de se vestir bem, é uma desgraça de pobre querer se fazer de rico querer se fazer de pobre com medo, né? Tudo dominado por demônio. Crente não pode ser assim. Crente, querido, se ele for rico, ele tem que ser humilde, transparente, cheio do Espírito Santo e pronto, acabou. Se ele estudar essas coisas, ele tem que continuar louco por Jesus, tonto por Jesus, humilhado por Jesus, corpo por Jesus. Por quê? Porque ele não luta a luta de homem. Ele luta a luta no mundo espiritual. Pastor, quer dizer então que se eu tiver um filho com deficiência, pode ser por causa do meu modo de pensar? Pode. Porque o diabo, ele fica buscando autorização. E quem dá é eu. Então eu preciso compreender, querido, que Deus, ele é justo. Agora olha bem, mas se eu entrego a minha vida para Cristo, eu cesso essa maldição, eu quebro essa maldição. Eu posso agora, querido, às vezes o diabo tinha 1000 planos para a minha vida, 1000 propósitos, já estava tudo conquistado no mundo espiritual. Eu simplesmente arranco da mão dele. Mas se eu seguir a Jesus e continuar ferindo os princípios da palavra, e for teimoso, e o tempo vai passando e eu não mudo, eu tenho as minhas oportunidades, não muda. Aquelas maldições, elas estão escritas, estão em vigor, certo, Raquel? E vão te perseguir, te alcançar. Não é por causa da misericórdia de Deus, é por causa da justiça de Deus. Agora, por causa da misericórdia, você se arrepende, muda teu modo de pensar e começa a praticar boas obras, e as boas obras vão trazer algumas compensação, e Deus, às vezes, por causa do propósito dele na tua vida, ele pode mudar o jogo, ele pode fazer da maldição, ele pode fazer virar até uma bênção. É só você continuar indo pelo seu entendimento, seus pensamentos, pelo seu senso de justiça, e não buscar na palavra, que eu tenho uma má notícia para você, né? Que você está ferrado. Mas eu tenho, por outro lado, uma boa notícia, né? Que é Cristo. Para isso, Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. E obra do diabo, querido, é a nossa natureza pecaminosa que traz essa voz, esse ego falando conosco, nos levando a fazer coisas que nós achamos correto. Então, aí Cristo vem e traz uma doutrina. Essa doutrina não é mais para nós se prender nela, é para nós se livrar do mal. Mas na hora que nós estamos se livrando do mal, nós estamos se prendendo no bem. Eu me prendo no bem, me livro do mal. Eu sou livre das coisas do mal, mas eu me apegando-me às coisas do bem. Agora, se eu ficar em cima do muro, o muro é de quem? Do diabo. Agora, olha bem, por que nós temos que ser humildes? Você vai em Isaías 55, lá diz assim, os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os seus pensamentos.
Os meus caminhos, diz o Senhor, não são os seus caminhos. Pastor, e se eu peguei caminho certo? Se você pegou caminho certo, mas não foi o caminho de Deus, você pegou caminho errado. Não, mas eu estudei na Bíblia, está certo, porque a Bíblia diz isso. Tá. A Bíblia, querido, ela diz muitas coisas que elas são coisas, mas quando é o teu ministério pessoal, né, você precisa usar a voz de Deus do óbvio. Vamos dar um exemplo. Se vir aqui, ninguém tira da tua cabeça que você tem que ser dizimista. Correto? Certo, Raquel? Ninguém tira da tua cabeça que você tem que ser dizimista. E você agora vai ser dizimista. Pegou o caminho certo ou não? Aí você fala no teu coração, mas eu não vou dar na minha igreja. Porque a minha igreja já tem bastante dinheiro. Eu vou dar lá na igreja de um pobre lá. Aí você vai falar assim, isso só pode ser pensamento de Deus? O que você acha, Raquel? Por quê? Porque esse ensino é para geral. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa é a casa que você frequenta, você traz o dízimo ali. Agora, olha bem, se você falar assim, pastor, tem um pessoal pobre lá, vamos orar para ver, aí Deus mandar, nós tirar do dízimo que foi colocado aqui, entregar lá, aí beleza, mas o meu tem que vir aqui. Agora eu acho que eu posso dar o dízimo meu para os pobres, não, para os pobres você dá do teu, porque o dízimo é de quem? Do Senhor. O cara fala, mas e se eu quiser dar o meu dízimo lá, não sei o quê? Então, você está pegando o caminho errado, você está querendo andar no teu pensamento, parece até mais certo, parece mais justo, parece não sei o quê, parece o quê, mas você está interpretando uma coisa que todas as pessoas coerentes, sábias, maduras, já sabem que está errado. Vamos ler em Josué primeiro, Josué 1, capítulo 1, versículo, eu quero um pouquinho antes do 8, o 8 eu sei que está escrito, mas eu quero um pouquinho antes. Vamos ver no 6, né? Olha bem, aqui fala assim, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo, quando eles tomarem posse da terra que prometeu aos antepassados deles. Então preste bem atenção, diga comigo, forte e corajoso. Vou fazer uma pergunta para você virar crente tem que ter? Diga comigo, tem que ter coragem. E para você permanecer crente, você precisa ser forte. Aqui não está falando de força física, está falando de força de opinião. Lembra que eu falei, quem vence é quem pega, quem eu falo pega. Então, se eu pegar e ser forte, corajoso, e para que você vai ser forte e corajoso? Diga comigo, porque Deus tem um plano de salvação para mim e para todo mundo. Fala aí. É a primeira proposta. Só nessa proposta já deve comandar a nossa vida, certo, gente? Glória a Deus. Agora, olha bem, Jesus falou assim também, ó, ele veio para dar a vida eterna, deu a vida eterna para nós, deu o Espírito Santo, agora ele fala assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras para que Jesus vai se manifestar na tua vida aqui para frente? Para destruir as obras Então, se você quiser construir uma vida humana, você está desviado, você tem que construir uma vida para que Deus use você para destruir a obra do diabo. A primeira obra do diabo tem que ser destruída é na minha própria vida. Você tem que falar isso para você também. A primeira obra do diabo tem que estar destruída na minha própria vida. E eu descobri que tem uma voz aqui que é uma obra do diabo. Eu descobri que eu tenho um coração que é uma obra do diabo. E como é que eu vou destruir? Eu vou buscar na Bíblia. Então aqui, Deus está falando com Josué, como é que ele ia vencer no ministério dele. Diga comigo, no ministério dele, fala aí. O ministério pessoal dele, ó, ele ia
dedicar a vida dele a Deus e de Deus para o povo, para a igreja. Vamos lá. Ó, seja forte e muito corajoso. Por que Deus, quando Deus repete, é por quê, gente? Por quê, Raquel? Quando Deus repete, é por quê, gente? É muito importante, querido. Eu posso te dizer que é essencial, fundamental. Eu posso dizer o seguinte: se faltar, dançou. Então, olha bem, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde andar. Então aqui está falando assim, que para você vencer essa segunda voz, você precisa ser forte, corajoso, entende? E permanecer, e ter cuidado. Diga comigo, mandou ter cuidado. Para quê? Demorou, hein? Vocês não estão prestando atenção? Para quê? Diga comigo, para obedecer. Para obedecer, querido. Vamos lá. Agora olha bem. Quantas vezes eu venho aqui dia de sábado, né? O propósito de sábado aqui é comunhão, para a gente falar de Jesus, né? Mas eu chego assim, a irmã está falando, mas a irmã fulana não veio ajudar, a irmã fulana não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, caramba, cara, vai na igreja para falar coisa do diabo, para servir o diabo, dançar no jogo do diabo. Vem pessoas aqui para ajudar e nós perdemos o membro, porque as pessoas não sabem lidar com pessoas. E não é que sabe lidar, é porque jogou o jogo do diabo. Tem que falar da palavra, tem que estar evangelizando, orando, buscando. E porque nós estamos unidos em Cristo. Coisa triste é perder um membro e saber que foi por causa de comunhão. Comunhão de demônio, não de irmão. Porque se você não estiver falando da palavra, não estiver falando do amor de Deus, do evangelho, da aceitação, tu é um demônio também. Porque nós somos aquilo que nós falamos. Tem que vigiar, gente. Tem que vigiar. Você tem que ser forte, corajoso, por quê? Porque você vai ter que ler, meditar e falar de Jesus, da palavra, dos propósitos de Deus, dos sonhos de Deus, da visão de Deus. Deus tem um plano para cada pessoa, querido. Sabe os irmãos que saíram daqui? Deus tem um plano na vida deles. E se eles saíram é porque nós não colaboramos. E o culpado vai ter uma sentença. Você está brincando, pastor? Tem, não sei quem que é, se é quem saiu ou quem ficou, mas vai ter sentença. Porque você não é chamado para perder alma, você é chamado para ganhar alma para Jesus. Entende? Então, Deus não toma, diga comigo, Deus não toma por inocente o culpado. Querido, diga comigo assim, Ele me perdoa, falei, porque é misericordioso, mas as consequências, Ele não livrou nem Davi. Fala aí, Ele não livrou nem Davi, que é servo segundo o coração dele. Imagina eu com o meu eu, falei. Com a minha segunda voz, com o meu ego, falei. Ele castiga assim. Esse é um dos maiores segredos da minha vida. Eu tenho medo de Deus. Que eu sei que Ele não toma por inocente o culpado. Eu não queria que ninguém aqui tivesse pagando pelos seus erros e teimosura de coração. Amém, querido? Ó, a conversão, ela não está na aparência, ela está no coração.
E quem conhece o coração seu é só Deus. Eu só estou te alertando. Entende? Eu posso estar falando com você, você ser bem pior do que eu estou falando, como eu posso estar falando com você e você ser bem melhor do que eu. O importante é você saber, porque você sabendo, você não só ajuda você pode ajudar outras pessoas também. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar todo mundo. Por quê? Porque as pessoas estão presas e elas não vão mais ser cobradas pelos seus pecados, elas vão ser cobradas por rejeitar a graça. Sabia? Agora, viver uma vida plena, diga comigo, conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. O pastor aqui, querido, ele está falando o seguinte, a salvação, ela é completa, mas para morar no céu, não quer dizer que você vai ter uma vida boa aqui não, entende? Mas não quer dizer que você tem que ter uma vida ruim. Por quê? Porque Jesus veio para dar vida boa para nós, saúde, prosperidade, sabedoria, inteligência. O Espírito Santo veio para te completar, deixar você igual um foguete, não tem limite. Por isso que o Espírito Santo está aqui operando para quê? Porque Ele quer te potencializar. Só que Deus conhece o teu coração. E tem alguém, querido, que é zoiudo. Qual que é o maior zoiudo do universo? Quem? É Deus. Então, Deus, Ele está te sondando. A Bíblia fala assim, que Deus sonda o justo para quê? Para poder abençoar, para poder acrescentar, para poder dar para Ele. Deus está procurando com os olhos dEle, pessoa justa. Mas tem outro zoiudo, querido. Tem outro zoiudo. Tem outro zoiudo que se chama Satanás. Então, nas versões bíblicas, a tradução, ela fica muito aquém quando fala lá em Jó, que Jó estava fazendo. Mas Jó, quando ele chegou diante de Deus, Deus falou, oi, Satanás, de onde você vem? Eu venho da administração da terra, que ele estava falando. Lá fala passear, né? Eu venho da minha administração lá na terra. Aí Deus falou assim, você viu meu servo Jó? Por quê? Porque Satanás estava rodeando a terra, administrando a terra, e Jó estava sendo um problema. Então ele estava lá para acusar Jó, cobrar Jó de Deus, porque Jó atrapalhava a administração de Satanás na terra. E Satanás, ele não tem direito moral, mas ele tem direito legal. Diga comigo, Satanás não tem direito moral com nós, fala aí. Mas tem direito legal. Ele não tem direito moral, mas tem direito legal. Porque ele é o príncipe desse mundo. Então, para você vencer as coisas você vai passar por provas. Por quê? Porque o teu ego, tua maneira de pensar, teus propósitos, Deus tem que permitir Satanás te colocar em circunstâncias, ao qual você, apaixonado por Jesus, vence ela, e Deus te levanta e põe num lugar diferente. Se Deus quiser te abençoar financeiramente, você vai ter prova onde? Finança. E se você não vencer a prova, o que acontece se não vencer a prova? O que acontece? Se não vencer a prova, não vai ter a bênção. Na minha época, né, tinha que vencer a prova, senão não passava nem de ano, tinha que repetir o ano inteirinho de novo. Agora hoje eles passam, né? Eles vão empurrando, né? Então hoje não serve muito, mas tem que vencer na prova. Aí, querido, quando você está vencendo na prova, você está tirando o direito legal de Satanás. Diga comigo, é o reino. Aprenda a pensar. O pastor está ensinando você? Diga comigo, pensar. Tá? Então vamos lá.
Vamos lá. Fale sempre do que está escrito nesse livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Diga comigo, repetiu de novo. Fala assim, é porque é muito importante. Ó, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, por onde você for. Querido, não é mudar de emprego que te prospera, não é mudar de cidade, não é mudar de profissão que vai te prosperar. O que vai mudar a tua vida é você tomar uma decisão de ficar doido, fanático, louco, lunático por Jesus. Você fala, pastor, mas daí o que eu vou fazer da minha vida? Por um tempo, querido, você tem que ficar até o ponto de Deus poder te dar alguma bênção que você não vai saber estragar. Pegaram? Quando eu me casei, eu ficava lendo Bíblia e livro. Então, no primeiro 15 dias que eu casei com a Rose, eu comecei a ler a Bíblia, eu estava em Salmos, 15 dias. Metade da Bíblia eu tinha lido. Aí a Rose chegou em mim e falou assim, querido, mas não é casou à toa, porque você não liga para mim, você só liga para ler Bíblia. Mas eu trabalhava, né? Então eu chegava em casa, eu tinha que detonar a ler, né? Para mim. E eu tinha aquele pensamento, querido, que tinha que ficar lendo. Na realidade, tem tempo para tudo. Então, aqueles 3 anos que eu fiquei desempregado, eu ocupava todo o meu tempo lendo a Bíblia. Mas depois eu fui descobrindo que agora eu tinha que ser formado diferente. Eu tinha que ser formado todo o tempo agora, recebendo a bênção de Deus e aprendendo a praticar aquilo que eu estava estudando. Isso me isentou de ler a Bíblia? De jeito nenhum, porque a Bíblia você tem que ler a vida inteira, todo dia. Mas olha bem, você está com problema? Vocês precisam mudar de vida? Então, o caminho é, por um tempo, ficar desesperado por Deus, louco por Deus, ainda que perca tudo. Ainda que você perca tudo. Entrega a tua vida para Deus, que o caminho mais rápido é você mudar o teu coração, teus pensamentos, teus sentimentos. Eu vejo na vida de crente, que nasceu crente, mas nunca teve esse período de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, que nem louco, só lendo Bíblia, orando, adorando e fazendo o que Deus manda. Eu garanto para vocês, né, que o Dori e a Raquel devem ter passado também uns 2, 3 anos que estava achando, todo mundo estava achando que você estava louco, não estava? Todo mundo passa por isso. Quem não passou por isso, que talvez nunca converteu. Lavagem cerebral, é isso mesmo. Tem que ter. Se não fizer uma lavagem cerebral, não sei, querido, você não vai prestar como crente. Tem que fazer uma lavagem mesmo. Fazer uma lavagem cerebral, você tem que ficar louco por um tempo, né? A turma vai querer te amarrar um pouquinho, porque vai falar assim, um louco vai fazer muita besteira, faz mesmo. Mas é melhor você errar buscando a Deus, que nem um louco, né? Porque Deus vai corrigindo, do que você nunca buscar, porque daí não tem nem o que Deus corrigir. Né? Glória a Deus. Mas uma coisa, né? Voltando aqui, para nós terminar a pregação, porque esse assunto aqui é gostoso e é bom, né? Saber lidar com os pensamentos é uma das coisas melhor que tem na palavra. Põe os 5 dedos lá, filha. Então vamos lá, gente, para nós alimentar nossa mente através do evangelismo. Diga comigo, salvação é um presente. Se eu querer pagar, eu estou
rejeitando o presente. Então Deus deixou a salvação só pela graça, pela misericórdia dEle. Deus nos salvou porque Ele nos ama. Isso é graça, tá? E era uma coisa tão cara que nenhum homem podia pagar, o homem, né? E Deus, Ele sendo justo e misericordioso, Ele teve que pagar o pecado. Ele teve que arrumar um meio de castigar o pecado. E Ele resolveu castigar o meu pecado, o seu pecado em Jesus. Por isso nós temos que aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, diga comigo, Senhor. Vocês entendem o que é Senhor agora através dessa pregação? Que eu sou Senhor do meu próprio eu. Agora eu vou ter Jesus como meu Senhor. Agora eu não vou vir na igreja porque eu sou religioso. Eu estou vindo na igreja porque Jesus é meu Senhor. Agora eu vou ter o pastor como meu líder porque Jesus é o meu Senhor. Agora eu vou fazer as coisas retas, certas lá no meu trabalho porque Jesus é o meu Senhor. Agora eu vou ficar louco, fanático por Deus porque Jesus é o meu Senhor. Agora eu vou renovar os meus pensamentos, a minha vida porque Jesus é o meu Senhor. Querido, Jesus é o patrão, é o Senhor, Ele que manda. Entende? Você pode, querido, o dia que você for patrão, você vai ver. Você pode ter o melhor empregado do mundo, mas se ele não estiver fazendo a tua vontade, é uma desgraça. Então, qual que é o segredo para ser um bom funcionário? É descobrir o que o patrão quer, o que ele pensa, e se tornar servo daquilo. Melhor empregado. Eu não estou te ensinando você ser empregado só, estou te ensinando você ser de Jesus. Agora o que importa é o que Jesus pensa. O que interessa é o que Ele quer. O que eu penso que eu quero, joga no lixo. Fica com Jesus. Diga comigo, a maior desgraça de um patrão é ter um funcionário bom que não faz o que ele quer. Fala assim, então o maior segredo é descobrir o que ele quer. Pegaram, gente? E eu amaldiçoo vocês para ser patrão, para experimentar o que é isso. Porque um empregado que não entende isso, a melhor coisa que tem é ele virar patrão e receber essa maldição para ele aprender a ser um bom empregado sendo patrão. Porque a maioria só vai se aprender a ser empregado quando é patrão, né? Porque não sabe. E o patrão ainda é ruim, né? Eu já fui empregado. Fui patrão, fui empregado. Eu acho que eu não fui um empregado tão ruim, né? Porque eu, 12 anos, eu já estava tomando conta da borracharia, né? E eu ficava louco com aqueles borracheiros do meu pai lá, né? Então, quando eu fui empregado, eu tinha isso na minha mente, né? Eu falava assim, eu queria fazer o que o patrão queria. Eu procurava descobrir o que o patrão pensava. Mas por quê? Porque eu, de 12 anos, eu já era patrão. Aí fui trabalhar de empregado, ficou mais fácil. Então, querido, que você receba essa maldição, pelo menos um tempo na tua vida, para você ser patrão, para você ver o que é bom para tosse. O Edson está dando até risada ali, ó. Isso, Edson, lança essa maldição no seu funcionário. Fala assim, ó, maldição vocês para vocês já patrão, só para vocês verem o quanto que eu sou. Então, Cristo é o patrão. E a fé, querido? A fé é isso que Deus está falando 3 vezes. Ele falou para seja forte e corajoso. Eu sempre tenho uma coisa assim, né? Se você quiser saber o que é fé, é permanecer. E para permanecer tem que ser forte e corajoso. Mas não é a força do homem, não é essa coisa assim ruim, entende? Ser forte e corajoso aqui é para perdoar, é para amar, é para poder, querido, vir na igreja, é para poder ser bênção, é para poder ler a palavra, levantar de manhã cedo. Você tem que ser forte e corajoso. Ó, querido, essas bíblias aqui é tudo pastor, tá? Essa aqui, ó, ela foi debuiada já.
Aí nós levamos lá, eles prensaram ela, tal, pode ver que é uma capa dura, ó. Ela não tinha capa dura. A Bíblia diz tudo, ó. Tá? Isso aqui acho que é da minha esposa, eu errei. Mas é boa também. Ó, essa daqui é uma Bíblia do pregador, quase não usei ela. Tá vendo? Mas tem bastante Bíblia, tem um punhado lá em casa. Essa daqui, ó, é uma Bíblia que eu comprei ela faz tempinho. Ó, essa Bíblia aqui, ela é de 98. 20/3/98. Então a Bíblia que eu conservei bem, ó, tudo isso aqui, ó, é ilustração que eu usava em pregação. Ó, ilustração. Desbravador e a cabra. Quem já escutou essa? Ilustração do desbravador e da cabra. Quem lembra? É da Leite, lembra do Leite? Já lembra, Raquel? Ó, festa no céu e o bicho preguiça. Essa eu nem lembro mais o que é. Ó, 3 inimigos: idade, enfermidade e a morte. Essa todo mundo lembra, né? Lembra, Raquel? Ó, eu ponhava aqui para me lembrar, né? Daí eu falava, quando eu ia contar toda a pregação, eu tinha que contar umas historinhas. Ó, a fé, a esperança e o amor. Não lembro mais também o que é isso, não. Ó, pé de manga. Quem lembra do pé de manga? Vou falar a palavra-chave: cicatriz. Naufrágio, casa pega fogo. Luta do espírito da carne. Cachorro que alimenta, ganha luta. Lobo com pele de ovelha. Vestido de bolinha, todo mundo sabe, né? Vestido de bolinha, todo mundo sabe, né? O homem que cata milho. Esse também todo mundo sabe. O elefante é a sua força. Peixe, né? Aquele mente fraca e mente forte, né? Irmão que morreu em lugar do outro. Água, e assim tem um monte aqui de ilustração. Então essa Bíblia aqui, ó, ela é uma Bíblia de estudo dos irmãos assembleanos. Então o que você precisa entender? Para vencer essa natureza nossa de pensamento, nós precisamos usar a técnica da respiração. Só que agora o que eu vou respirar? Lê Bíblia, querido. Medita na palavra. E a vontade de ficar bravo vai embora. A vontade de fazer uma... Sabe, Edson, quando você tem vontade assim de pegar e xingar aquele cliente, pegar aquele funcionário e falar, não volta mais aqui. Antes de você fazer isso, porque você está fazendo isso, porque está vindo uns pensamentos, né? Ele já é chamado de Zé Boró, né? Mas o Zé Boró, Zé Louco, né? Então por que ele é chamado de Zé Louco? Porque ele fica tão irado com a voz que fica vindo nele, né? Vai e tal, né? Que ele de vez em quando fala, eu vou matar mesmo, eu vou atrás, eu vou roubar o motor dele esses dias. Ele queria ir matar o cara. Então, é essa voz. O que o Edson tem que fazer? Ele tem que sentar lá no quarto e falar assim, Deus, eu estou com vontade de matar e de todo e tal, mas tua palavra diz que é para amar, perdoar. Ai Deus, eu vou ter que... E começa a ler a Bíblia, né? Espera a vontade passar, né? É igual o preguiçoso. Então o preguiçoso não trabalhava de jeito nenhum. Aí ele chegou e falou, rapaz, ontem eu acordei com uma vontade de trabalhar, rapaz, uma vontade de trabalhar desgraçada. Aí o cara falou, ei, o que você fez? Eu fiquei quietinho.
Eu respirei 3 vezes. A vontade passou. Querido, se passa até vontade de trabalhar, imagina você, né? Se você começar. Então, nós temos que entender, querido, que nós temos que aprender a estudar a Bíblia de maneira sistemática, de maneira, para nós buscar assuntos nela. E saber que Deus ele é justo, e você obedecer às leis dele, vai se cumprir o que a lei dele propõe. Se não mudar o coração, querido, se não mudar o coração, entende? Significa que você não está na fé. Nós temos que buscar maneiras, se apegar nessas maneiras e viver pela fé. Entendeu, Rafa? Vim na igreja, Rafa, tudo ser igrejeiro. Fala, vou colar no meu pai e meu pai, vou passar a perna nele, vou ser mais crente do que ele ainda. Se a gente enlouquecer por Jesus, querido, não tem jeito de dar errado. Glória a Deus. Aleluia. E sabe, amado, o que mais me deixa assim, legal com Jesus assim, é que não é abstrato. E o não abstrato de Deus está numa promessa que é para já. Você sabia que a eternidade, você não vai ter ela quando você morrer. Ou você recebe agora, ou você não tem. A eternidade, quando você morrer, você vai só deixar essa casa mortal, essa casa corruptível, e vai assumir uma casa imortal. Mas isso é para quem já é imortal. Isso já é para quem já tem a salvação. E vocês sabiam que a salvação, ela tem que ser uma decisão em um momento da tua vida, ao qual, né, você vai acordar amanhã e vai falar assim, não, quinta-feira tem culto de novo, eu não perco. E a partir de hoje, eu vou falar para Raquel, põe aí que eu vou escutar coisa, eu não vou sair de casa sem orar. E eu vou arrumar uma Bíblia. Né? E gente, hoje está tão fácil, não está fácil mesmo, Raquel? Para nós ter tudo que nós quer na mão, nós aprender um pouquinho mexendo no celular, você tem tudo na mão. E se esforçar, querido. Você sabia que essa própria vida é que compete com a outra, né? Então você tem que fazer a vida do céu, te raptar essa vida. Você precisa ter a vida do céu agora. A Bíblia diz assim, né, querido, que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus passou da morte para a vida. E aí, querido, continuar nessa vida não é uma regra, uma coisa ruim. É a maior emoção que existe, a coisa mais maravilhosa que existe é continuar na vida eterna, fazer dela já aqui, agora. E isso é por meio de quem? Você tem que vir na igreja, querido, e todo dia na tua casa, conversar, pedir para o Pai, e já começar pela fé, buscar o Espírito Santo. A Raquel vai ser a boca de Deus, mas quem vai falar com você é o Espírito Santo. Aqui o pastor pode ser a boca de Deus, mas quem fala com você é o Espírito Santo. E se você decidiu no teu coração não ouvir a voz de Deus através do seu pastor, é porque você deixou aquela voz dentro de você, a mágoa, ressentimento, o ego. Mágoa, ressentimento, tristeza, decepção, todas essas coisas, ela faz a voz do ego te dominar. E você está perdendo. E esse ego também, querido, ele domina por circunstância, canseiro, enfado, tudo. Mas nada pode te roubar, querido, porque você tem que ser forte e corajoso. E o Espírito Santo é o segredo. E o Espírito Santo, querido, ele não vai ter comunhão com quem não tem amor. E você não vai ter amor, querido, o amor
porque você tem Ele. Você vai ter o amor, querido, porque você vai receber o amor de Deus. Eu não tenho amor porque eu sou amor, eu tenho amor porque eu recebo o amor de Deus. O que é receber o amor de Deus? É receber Jesus como Senhor e Salvador. Você recebeu o amor de Deus. Aí você vai ter o Espírito Santo. Agora você tem que saber que o Espírito Santo vai entrar dentro de você para combater aquilo que é teu inimigo, que você tem por amigo, que é o seu ego, seus pensamentos. Preste bem atenção, que quando você está pensando algo, tem a primeira pessoa que é você que está ouvindo os seus pensamentos. Pode ver, não existe pensamento se não houver alguém ouvindo. Por isso pensamento é uma voz de uma segunda pessoa. Aprendam isso. Quando eu penso, é porque tem uma segunda pessoa falando comigo. E eu não vou ter discernimento se eu não for uma pessoa estudiosa da palavra, completo. Satanás não quer que você conheça a Bíblia, porque o dia que você conhecer a Bíblia, você vai discernir vozes. Você vai saber quem é que pensa. Pode reparar para você ver. Quando eu falo para vocês que vocês têm que parar de pensar, para o Espírito Santo falar com você, é porque o teu pensamento, a voz do teu pensamento, ela fica falando, o Espírito Santo não tem lugar. Você só ouve o teu pensamento, teu ego. E teu ego, querido, você está vendo que ele é antibíblico. Por quê? Porque ele tem problema com pessoas. Ele vai resolver um problema, ele quer com mal, ele te julga. E aonde entra o Espírito Santo nisso, pastor? Eu começo a adorar Jesus, eu começo a dar valor para Jesus, eu sou forte em buscar Deus, buscai-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. É porque daí, querido, aquele ego, ele calou a boca, aquele pensamento calou a boca, aquela voz dentro de mim calou a boca, porque eu não estou dando mais atenção para ele, eu dou atenção para outra coisa que eu estou buscando. Quando eu estou buscando peixe lá na valinha, eu calei a voz. Quando eu respiro 3 vezes, e pensei, a minha mente ficou vazia, calou a voz. Pegaram? Calou a voz. Mas o meu negócio aqui não é essa voz, não é nada disso, querido, é que eu quero que você escute a doce voz do Espírito Santo, que vai ser igualzinha essa segunda voz que você deixou ela dirigir tua vida. Nós temos que calar essa voz. Mas precisamos ativar a voz do Espírito. Ouvir essa pregação hoje vai te ajudar muito. Mas se você continuar buscando a Deus, você sai daqui hoje e fala assim: eu não vou assistir qualquer coisa na televisão, eu vou pôr uma pregação boa. Eu vou pôr a Bíblia de áudio. Eu não vou fazer o que eu quero. Ah, mas eu queria assistir um filme bom. Não faça o que você quer, porque é essa voz que está falando para você. Você quer assistir um filme bom. Aí você fala assim: eu vou assistir um filme bom. Você respondeu a voz. O que a voz fez? Dirigiu a tua vida. A voz fala: eu vou assistir um filme bom. Você fala assim: eu vou assistir uma pregação boa. Eu vou assistir uma aula bíblica. Eu vou escutar de novo a Raquel ensinar a Bíblia, porque todos os meus irmãos da igreja estão ouvindo a Bíblia. Por meio da Raquel também vou ouvir, porque eu quero saber o que meus irmãos estão ouvindo, o que estão pensando, para nós ter o mesmo pensamento, que eu quero chegar mais perto de Deus. Então eu não ouço a pregação da Raquel só para aprender mais. Eu ouço por quê? Porque eu tenho que estar ouvindo a mesma coisa que meus irmãos ouvem. Pegaram? Glória a Deus. E isso vai fazer você andar na fé. E a fé, querido, ela quer que você busque o Espírito Santo. Fé é buscar o Espírito Santo, é permanecer na busca completa do Espírito Santo. Eu quero que vocês fiquem de pé em nome de Jesus. A palavra diz, Jesus,
Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito. Espírito Santo, tua presença. Eu quero colocar diante de ti, Espírito Santo, essas pessoas que pediram oração, Senhor. Primeiro eu coloco nossa irmã Lu, Pai. Eu digo para esse espírito maligno, sai da casa da Lu, sai do corpo dela, sai das células, dos músculos, da carne, sai dos ossos dela em nome de Jesus e não volta mais. Vai embora, inimigo, pica a mula em nome de Jesus. Senhor, manda teu anjo lá, Pai. O seu espírito se aposte da Lu, Pai, e ela possa ficar apaixonada, extravagante por ti, Pai. Que ela possa aproveitar, Senhor, um momento só dela e seu. Também, Pai, a Cileia, Deus, Campos, eu declaro em nome de Jesus que essa hemorragia se estanque agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espírito da morte, espírito que quer levar a vida da Sumeia, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Pega o que é seu, solta o direito que ela tem em Jesus, e sai e não volta mais, em nome de Jesus. Jesus, nós usando teu nome, nós temos autoridade. Eu quero abençoar esses visitantes, Senhor. Hoje eles não saiam daqui, Senhor, do modo que entraram. Que eles saiam daqui, Senhor, transbordando.